Há 570 milhões de fazendas em nosso planeta e a maioria delas tem uma aparência completamente comum. Mas existem no mundo algumas fazendas que criam tipos especiais de animais. Todos esses animais acabarão sendo abatidos para a produção de carne, mas há um pequeno detalhe. Na natureza, todos eles são parasitas. E alguns deles atacam até tubarões. Agora, imagine fazendas nas quais há milhares desses parasitas. Ou melhor, milhões. E isso é uma sanguessuga e ela tem uma aparência nojenta. Normalmente são necessários apenas 6 segundos, ou o dobro disso se a sanguessuga for cautelosa. Depois disso, as mandíbulas entram em ação. As centenas de dentes entram em ação. A sanguessuga inicia sua refeição e seu prato principal preferido é o seu sangue. Ao ver essa coisa em seu corpo, você provavelmente ficaria horrorizado. Bem, eu ficaria. Mas também há uma boa chance de você ficar feliz, se lhe explicarem que essas sanguessugas podem salvar seu peito, seu dedo, sua orelha ou até mesmo sua vida. Temos aqui uma típica fazenda de sanguessugas. Em qualquer momento há até 100 mil sanguessugas sedentas por sangue. Elas são consideradas medicinais, criadas especialmente e depois fornecidas ao Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. Essas criaturas pequenas e incrivelmente nojentas são usadas em hospitais em muitos países. Oficialmente. No Reino Unido, por exemplo, elas são usadas para evitar a perda de sangue. Mas é estranho, afinal teoricamente as próprias sanguessugas retiram o sangue. De modo geral, as sanguessugas são bem simples em termos de biologia. Mas exigem um tratamento especial e bastante difícil. Parece que é só uma gosma sedenta de sangue, né? Mas não. A criação de sanguessugas ocorre em vários ambientes e cada um deles é mantido em uma temperatura diferente. Eles ficam cada vez mais frios e desse modo as sanguessugas se tornam instrumentos medicinais. É um processo muito delicado. Alimentação, fome, aquecimento, resfriamento. E durante esse período as sanguessugas podem se assustar até mesmo com o clique de um smartphone. Quando as sanguessugas nascem, elas são alimentadas com sangue de ovelha em um invólucro de linguiça, uma vez a cada 6 meses. Depois elas passam fome e são constantemente selecionadas. Esse é o trabalho principal de quem cria sanguessugas. O processo continua até que o estágio final seja alcançado. Esse estágio é alcançado por sanguessugas que passaram fome durante 6 a 9 meses, ficando com os intestinos bem vazios. Elas também devem ser tão estéreis quanto possível. Para isso, o último ambiente em que as sanguessugas vivem antes de serem entregues aos hospitais é iluminado com luz ultravioleta. A entrada nele é proibida. Dependendo da demanda, algumas sanguessugas podem permanecer na fazenda por até 6 anos. E isso não é tão estranho, pois com os devidos cuidados, a expectativa de vida das sanguessugas pode facilmente chegar a 20 anos. Quando chega a hora de cair no mundo, as sanguessugas são colocadas em um gel de polímero especial. É assim que elas são enviadas aos hospitais. E é aí que começa a parte mais interessante e desagradável. A sanguessuga lhe dá uma mordida. Assim que isso acontece, ela libera os melhores anticoagulantes que conhecemos, para que o sangue não coagule durante a refeição nem depois dela. Às vezes os efeitos duram até 10 horas. E essa propriedade ajuda os humanos. Como? É muito simples. Em algumas operações que exigem a conexão de pequenos vasos sanguíneos, por exemplo, quando é necessário recolocar um dedo amputado ou reparar uma mama, o sangue pode coagular. A sanguessuga ajuda a evitar que isso aconteça, e as sanguessugas são muito usadas nesses casos. Muito mesmo. Elas são uma ferramenta médica maneira. Uma pesquisa realizada em 2002 em 50 departamentos de cirurgia plástica no Reino Unido constatou que 80% haviam usado sanguessugas nos 5 anos anteriores. A sanguessuga é, em muitos aspectos, um animal simples, mas ainda não há substitutos para seu anestésico e anticoagulante. Mas o que acontece depois? Todas as sanguessugas usadas em ambiente hospitalar devem ser destruídas com uma solução de álcool depois de se alimentarem e se soltarem. Isso não soa muito justo e é ingrato. Mas o que acontece é que uma sanguessuga cheia é um risco biológico. As sanguessugas podem transmitir sangue de uma pessoa para outra e transmitir doenças. Ninguém quer isso. Mas todos nós já ouvimos falar de sanguessugas. E quanto à criação de mosquitos? Aqui, dentro de um edifício de tijolos de 2 andares em Medellín, na Colômbia, cientistas trabalham longas horas em laboratórios abafados, criando milhões e milhões de mosquitos. Cada uma dessas tiras carrega até 10 mil ovos de mosquito. Os seres humanos atendem a todas as necessidades dos insetos enquanto eles crescem e passam de larvas a pupas em indivíduos adultos, mantendo-os na temperatura certa e alimentando-os generosamente com farinha de peixe, açúcar e, claro, sangue. Mas isso não é tudo. Depois os mosquitos são soltos em todo o país para se reproduzirem com mosquitos selvagens que podem transmitir a dengue e outras doenças que podem contagiar e matar a população da Colômbia.
E então você, assim como eu, provavelmente tem uma pergunta bem razoável. Mas que diabos? Isso é o roteiro de um filme de terror? Não, não é. A fábrica é de verdade. A boa notícia é que os mosquitos soltos não aterrorizam a população local. Além disso, eles ajudam a salvar e melhorar milhões de vidas, mesmo que eles próprios não façam ideia disso. E eles fazem isso da seguinte maneira. Os mosquitos produzidos nessa fábrica carregam uma bactéria chamada Wolbachia, que os impede de transmitir a dengue e outras doenças mortais aos seres humanos. Ao soltar esses insetos para se reproduzirem como mosquitos selvagens, os cientistas espalham as bactérias. Isso significa que as doenças se espalham mais lentamente e milhões de pessoas ficam protegidas. Por mosquitos. Soa absurdo, mas é verdade. E esse esquema funciona. Na Indonésia, a bactéria Wolbachia transmitida por mosquitos reduziu o número de casos de dengue na cidade de Yogyakarta em 77% e o número de hospitalizações por dengue em 86%. E isso é mais legal do que qualquer vacina. Aqui temos uma das maiores fábricas de mosquitos do mundo. Ela fica na China. A produção na China é inacreditável. 20 milhões de insetos são criados aqui em uma semana, principalmente para combater o mortal vírus Zika. Aqui, técnicos de laboratório e pesquisadores estudam bandejas com larvas de mosquito. E esses são mosquitos machos adultos estéreis prontos para serem soltos. Em recipientes, é claro. Do lado de fora estão os técnicos de laboratório. A soltura de insetos parece bastante simples. Basta abrir o recipiente no lugar desejado e esperar que eles voem. Aqui, algo interessante está acontecendo no laboratório. É assim que os mosquitos são alimentados. O sangue animal é derramado em um prato para os mosquitos comerem. Pera aí, a soltura de mosquitos também pode ser interessante. Esta aqui usa até um drone. Afinal, estamos no século XXI. Mas não posso deixar de imaginar o que aconteceria se todos esses milhões de mosquitos simplesmente fugissem do laboratório. Todos ao mesmo tempo. Um apocalipse de mosquitos? Na verdade, nada de particularmente assustador acontecerá. As pessoas não pegarão doenças, porque os mosquitos de laboratório são completamente inofensivos. Mas não será agradável também, afinal dezenas de milhões de insetos é muita coisa, mesmo que eles se espalhem pela região. Resumindo, melhor não abrir as janelas à noite. Mas você sabe como os mosquitos são alimentados? Já mostramos que, para alimentar os mosquitos, as fábricas usam sangue fornecido especialmente para isso. É óbvio, afinal, quando se tem milhões de mosquitos, isso é uma necessidade. Mas quando há menos mosquitos, os cientistas precisam usar materiais improvisados. Ou seja, seu próprio sangue. Isso mesmo. Nos laboratórios onde os cientistas trabalham com mosquitos, eles precisam alimentar os insetos com seu sangue. Funciona assim. Desligue as luzes, coloque suas mãos ou pés em um recipiente com centenas de mosquitos e escute o noticiário ou ligue para sua mãe enquanto os mosquitos se alimentam de seu sangue. Tá bom, na verdade esse é um último recurso que os cientistas tiveram que adotar porque os mosquitos se mostraram muito exigentes. Eles rejeitaram os métodos usuais de alimentação, como camundongos anestesiados e recipientes com sangue. Os mosquitos mantiveram uma memória da vida selvagem e queriam sangue diretamente de humanos e somente no escuro. E os humanos tiveram que se adaptar. Felizmente, segundo os cientistas, com o passar do tempo, após tantas picadas o corpo desenvolve uma tolerância. O sistema imunológico meio que para de reagir a elas. Você ainda sentirá as picadas, é claro, porque é impossível não senti-las. Você está literalmente sendo mordido. Mas no dia seguinte o local da picada não estará inchado e vermelho. Muito provavelmente você nem conseguirá encontrá-lo. Será que existe algo entre os mosquitos, que todos acham que são inúteis e, sei lá, as abelhas melíferas? Parece que sim. Aqui estão elas, as parasíticas. Também conhecidas como vespas parasitoides. Dá uma olhada nelas. Embora as parasíticas pareçam perfeitamente normais, esses pequenos insetos são capazes de fazer coisas horríveis. Felizmente não para os humanos, e sim para outros insetos. E é justamente por isso que elas são criadas. Sim, criadas de propósito para serem transformadas em um pequeno exército. Esses pequenos insetos têm um papel crucial no controle natural de pragas. As parasíticas não picam e dificilmente são maiores do que as moscas brancas que atacam. Mas há um detalhe importante que já está no seu nome. Elas são chamadas de vespas parasitoides porque colocam seus ovos dentro ou sobre insetos nocivos. Depois as larvas da vespa se desenvolvem dentro do inseto hospedeiro e o matam pouco a pouco. Mas essas vespas são muito exigentes. Espécies específicas têm como alvo pragas específicas. Algumas podem combater pulgões, outras lagartas, outras percevejos e assim por diante. E as parasíticas funcionam muito melhor do que produtos químicos. Todas as pragas desenvolvem resistência a produtos químicos com o tempo, mas não podem fazer nada contra as parasíticas. Como você pode se acostumar com uma criatura que usa como incubadora?
E você pode comprar parasíticas até para sua casa. Este cartão com ovos minúsculos pode ser enviado pelo correio. Ele deve ser colocado no guarda-roupa e então as parasíticas combaterão as traças. Simples assim. Mas os insetos também são cultivados em uma escala maior. Nesta fazenda, foram criadas quase 30 milhões de parasíticas para uma soltura em grande escala. E isso tudo em apenas um ano. A maioria das parasíticas vendidas nos Estados Unidos vem da Holanda ou do Reino Unido. Os produtores de lá começaram a usar vespas, parasitas e outros insetos benéficos em estufas há mais de 25 anos. E como você já deve ter entendido, para criar vespas é preciso primeiro criar um inseto hospedeiro, ou seja, mariposas, percevejos, pulgões, depende do tipo de defensor que você precisa. Assim que um inseto presa surge, os humanos permitem que algumas parasíticas adultas o parasitem. Essa parasítica botou um ovo nesse pulgão há 10 dias. Dá até para ver algo se movendo dentro dele. Um alien minimalista. Depois, esses insetos com as vespas parasitoides são embalados e enviados para as fazendas onde foram encomendados, como para a Austrália, por exemplo, para que os compradores possam soltar as parasíticas que surgiram. E aí elas fazem o resto. Em uma fazenda, o proprietário chegou a criar 8 edifícios diferentes para abrigar cada tipo de parasítica. É um empreendimento enorme e é muito lucrativo. Dessas fazendas, as pupas são levadas em pequenas caixas que são colocadas nas plantas para que as parasíticas emerjam e repovoem a estufa. Um novo lote de parasíticas é solto a cada semana, durante toda a estação de crescimento. Depois, um novo ciclo é iniciado. Agora, esses aqui são os isópodes. Eles são minúsculos e, para ser franco, não são as criaturas mais amigáveis. Em 1799, eles foram descobertos porque se tornaram uma verdadeira maldição para os marinheiros. Eles chegaram a ser chamados de cupins do mar porque essas criaturas perfuravam a madeira de forma agressiva, fazendo com que os navios ficassem rapidamente em mau estado. Mas isso foi há muito tempo. Hoje, os cientistas descobriram nesses isópodes uma nova enzima que poderia ajudar as pessoas a transformar resíduos em combustível. Para criar combustíveis líquidos a partir de biomassa lenhosa, como madeira e palha, os elementos que compõem a maior parte desses materiais, chamados de polissacarídeos, devem ser decompostos em açúcares simples. Em seguida, eles são fermentados para produzir biocombustíveis líquidos. É um processo caro e de várias etapas, que utiliza esse equipamento sofisticado aqui, que é caro por sinal. Mas essa é justamente a mesma coisa que os minúsculos isópodes fazem. Basicamente, o que o Steve está dizendo é que, se esses pequenos crustáceos puderem ser usados como usinas naturais, a humanidade poderá economizar muito. E então provavelmente veremos fazendas de isópodes também. Você não acha que a palavra fazenda está perdendo lentamente seu significado usual? Porém, as pessoas nem sempre se dedicam a criar bichos que poderiam lhes render muito dinheiro. Este é um isópode gigante, que também é um crustáceo, como os devoradores de madeira que mencionamos. Os isópodes gigantes vivem em profundidades de até 2.500 metros, alimentando-se de animais mortos. Mas às vezes algo dá um estalo em suas cabeças e os isópodes fazem isso. Embora sejam grandes e não tenham a aparência mais agradável, sua carne é considerada mais saborosa do que a de animais como as lagostas. É por isso que os apreciadores de comida de todo o mundo sonham em experimentá-lo. Alguns até conseguem, mas para a maioria isso sempre será só um sonho. Afinal, o isópode gigante é um animal raro. Para pegar um é preciso se esforçar muito, pois é preciso ir muito fundo. Em uma pescaria, até mesmo os pescadores mais experientes pegam só uns 20, não mais. Além disso, a temporada de pesca dura apenas alguns meses por ano, de março até o fim de maio. Se você não fez o seu pedido de isópode a tempo, terá de esperar até o ano seguinte. Além disso, um indivíduo tem entre 150 e 250 gramas de carne, o que é muito pouco, mesmo para uma iguaria. Mas agora, os espectadores atentos provavelmente dirão: estamos falando sobre fazendas há algum tempo, e o isópode é caro, delicioso e raro pra caramba. Por que não criar uma fazenda e cultivá-lo lá? Dá para ganhar muito dinheiro? Mas Steve e eu não encontramos nenhuma informação sobre essas fazendas. Ou seja, não existe nenhuma no mundo inteiro. Acho que é simplesmente muito complicado. Os isópodes gigantes são gigantes porque vivem em grandes profundidades. Esse fenômeno é chamado de gigantismo abissal, o que significa que, para que os isópodes cresçam até um tamanho adequado, a fazenda teria que estar em águas muito profundas. Você consegue imaginar como ela seria mantida? Duas opções. Ou fazendeiros não fariam nada ou gastariam muito mais dinheiro do que ganham. E não se esqueça de que a água deve ser fria e limpa, como eles estão acostumados nas profundidades. Nenhum desvio da norma. E nada de criação na superfície, pois os animais morrerão ou ficarão pequenos. Alguns gramas de carne claramente não valem todo esse gasto. Mas talvez as pessoas não criem isópodes gigantes porque não querem que as pessoas tenham pesadelos. E estou imaginando uma fazenda como essa, mais ou menos assim.
Mas se vocês acham que isso é assustador, imagine o seguinte: vocês estão no escuro comigo e estão suando muito. O silêncio é gradualmente preenchido por um som semelhante ao som da chuva. É uma atmosfera muito agradável, que combinaria bem com um daqueles aplicativos de sono relaxante. Exceto que tudo mais nessa situação não só lhe manterá acordado, como também lhe dará pesadelos horríveis por muitos anos. Olhe ao redor. Baratas grandes e pequenas correm pelas paredes, pelo teto e pelo chão e se dispersam quando você as ilumina. Estamos no meio de um ninho de baratas de grande escala. São 4 galpões industriais cheios de fileiras de prateleiras e um complexo sistema de canos que transportam resíduos de alimentos, coletados em restaurantes, para as prateleiras onde alimentam as baratas. Naturalmente, para que as baratas se sintam confortáveis, a luz dessa fazenda fica apagada, a temperatura é mantida em 20 graus e a umidade é simplesmente sufocante. No total são 60 cômodos pequenos. Em cada um há 20 milhões de baratas. Isso dá um total de mais de 1 bilhão de baratas. Matemática simples. E todos os dias essa horda pode comer 50 toneladas de resíduos alimentares. Isso é uma criação de baratas. Os insetos são criados como gado, e a propósito, esse é um setor bastante grande na China. Dá para ver pelo número de baratas. Não me surpreende que isso seja na China. Aqui, as baratas secas podem ser vendidas por até $20 por 450 gramas. Em 2013 havia cerca de 100 fazendas de baratas na China. E essa é a aparência da maior fazenda de baratas do país. Aqui são criados 6 bilhões de baratas por ano. 6 bilhões! Como dissemos, as baratas são criadas como fonte de alimento para os seres humanos, mas também são ótimo substituto para o alimento habitual de animais, como lagartos ou galinhas. Ah, e não se esqueça do setor médico asiático e de todos os tipos de empresas de cosméticos. É difícil acreditar que isso se tornará cosméticos ou medicamentos, mas é isso que acontece. Mas o mais absurdo é a comida. As baratas são uma fonte barata de proteína e são usadas para esse fim. Um lanche crocante com patinhas. Essas baratas também podem ser usadas em um caldo, que é consumido por milhões de pessoas na China, onde as autoridades locais garantem que ele tem um efeito notável, porém não se sabe qual efeito exatamente. Vamos falar um pouco mais sobre como a criação é feita? Só espero que nenhum dos nossos espectadores esteja comendo neste momento. Mas as baratas estão comendo. Elas geralmente são onívoras e pouco exigentes, portanto você pode alimentá-las, por exemplo, com vegetais podres, que são uma fonte de alimento barata e amplamente disponível. Cascas de batata e de abóbora também servem. As baratas não reclamam. Quando chega a hora de coletar os insetos também não é nada difícil. Elas podem ser removidas dos ninhos com aspirador de pó ou afogadas em um tanque de água fervente e depois secas ao sol. Mas estamos no século XXI e até mesmo as fazendas de baratas já usam inteligência artificial. Ela controla o fornecimento de alimentos, por exemplo. Sim, isso é comida. Sim, isso também me dá nojo. Os computadores são usados para monitorar constantemente o ambiente interno, coletando dados sobre tudo, desde o suprimento de alimentos e os níveis de umidade até as taxas de crescimento e a genética das baratas. Se os sensores perceberem qualquer alteração que possa desacelerar a produção, a IA automaticamente encontrará uma solução e fará as alterações necessárias. Basicamente, os seres humanos não são particularmente necessários. E se são necessários poucos funcionários numa fazenda, ela se torna incrivelmente lucrativa. As baratas não ficam doentes, não custa quase nada alimentá-las, sua criação praticamente não é regulamentada e a demanda é enorme. É simplesmente uma mina de ouro. Uma mina de ouro de baratas. E embora as baratas sejam boas para reaproveitamento de restos e para os negócios, fico imaginando se todas essas baratas escapassem. Se a fazenda parar de funcionar por algum motivo e esses bilhões de insetos forem soltos, isso seria uma verdadeira catástrofe. E isso já aconteceu antes. Em 2013, pelo menos 1 milhão de baratas escaparam de uma fazenda depois que ela foi atacada por vândalos. As autoridades do Conselho de Saúde local realizaram uma deretização em grande escala e pediram aos moradores que mantivessem a calma. Mas imagine como você poderia manter a calma quando há baratas por toda parte. As baratas devem ter feito uma grande festa. Como se as baratas não fossem nojentas o suficiente, o Steve encontrou fazendas de moscas. Sim, aqui está uma delas. As moscas são frequentemente associadas a doenças, decomposição e morte, mas aqui são criadas larvas de mosca-leão preta para serem usadas em rações ou fertilizantes. Aqui, debaixo do arco ferroviário da ponte de Londres, cientistas criam milhões de moscas. Depois que os ovos são coletados, as larvas são alimentadas com restos de comida que nem as baratas. Uma desvantagem é que essas larvas são incrivelmente mal cheirosas, pois liberam amônia. É um efeito colateral muito desagradável da alimentação. Mas apesar de sua aparência e odor desagradável, elas podem servir de alimento para galinhas, peixes e porcos. E há várias fazendas como essa no planeta. Você por acaso está pensando em imagens de campos, celeiros e botas sujas de lama? Pois não deveria, porque uma fazenda pode ser assim. Uma instalação totalmente automatizada e de alta tecnologia em um armazém comercial de uma área industrial. Atualmente, companhias interessadas estão desenvolvendo tecnologia para a criação de insetos em grande escala. Elas criaram máquinas como essas, que podem contar dezenas de milhares de ovos de mosca em segundos. Além disso, acrescentaram braços robóticos para automatizar o processo e muito, muito mais. Bem, já temos baratas, moscas,
O que falta? Fazendas de ratos. Sim, estou falando sério. A ideia de criar e comer roedores pode parecer desagradável para muitos, mas os especialistas na área de, da área de alimentos podem ajudar a lembrar que a carne de roedores é um alimento tradicional há muito tempo. Embora você possa estar com nojo, ratos bem fritinhos são consumidos no Camboja, no Laos, em Mianmar, em partes das Filipinas e da Indonésia, na Tailândia, em Gana, na China e no Vietnã. Em outras partes do mundo, como América do Sul e Central, algumas espécies de roedores também são muito apreciadas na culinária. Algumas são até mesmo criadas da mesma forma que porcos e vacas. Os especialistas, sim, aqueles mesmos, até sugerem que criar e comer roedores pode ser uma solução para os problemas de fome e desnutrição no mundo. É melhor do que baratas? Não tenho certeza. Mas os especialistas têm bons argumentos. Esse tipo de criação de roedores pode ser muito lucrativo do ponto de vista econômico. Os ratos se reproduzem rápido e muito. E, como você pode ver, eles precisam de pouco espaço, portanto podem ser criados em áreas urbanas. Os roedores podem ser mantidos em galpões ou gaiolas e alimentados com grãos, rações ou restos. Dizem que criá-los é muito mais fácil do que criar vacas. Os ratos se mantêm ocupados sozinhos e não precisam de supervisão constante. E eles se reproduzem de 5 a 6 vezes por ano. Cada fêmea dá à luz entre 2 e 10 filhotes de cada vez. Portanto, em uma fazenda pequena não é necessário manter um número realmente grande de ratos. Veja bem, são mantidos de 400 a 500 ratos em diferentes estágios de crescimento, então não dá para vendê-los todos de uma vez. E nem precisa, senão quem vai procriar? Pode que os ratos atinjam um peso comercializável, pode levar de 2 meses e meio a 3 meses para as fêmeas e de 3 meses e meio a 4 meses para os machos. E isso é rápido. Aqui os ratos são bem pequenos, mas não por muito tempo. Os machos podem chegar a 1 kg em 5 meses, embora a maioria não seja engordada por tanto tempo e seja vendida com 550 a 700 gramas. E quanto ao sabor? Dizem que os ratos têm um sabor mais rico do que o do frango. A desvantagem é que a carne é em menor quantidade, e por isso é preciso muito esforço e tempo para cortá-la. E naturalmente os ratos de criação têm um sabor diferente dos ratos selvagens. Esses últimos podem às vezes ter um odor desagradável, pois não sabemos nada sobre o que comem ou onde vivem. Vale lembrar que pesquisamos isso no Google. Não comemos ratos, nem umzinho que seja. Até mais!